Você já parou para pensar que, às vezes, o que falta para sua vida mudar não é força, nem sorte, é apenas revisão? Sim, não é começar de novo. É olhar para o que já começou e decidir fazer melhor. Porque toda mudança verdadeira começa quando você para, respira e se pergunta: eu ainda estou no caminho certo? E se você ficar comigo até o final, vai descobrir o poder que existe em revisar seus planos. E no final, há uma recompensa especial para te ajudar a transformar tudo isso em ação real. Era uma manhã comum. Wilson acordou antes do sol nascer. O mundo lá fora ainda estava quieto, mas dentro dele uma voz o chamava. Pegou sua caneca de café, abriu o caderno antigo e leu as primeiras palavras que escreveu no início do ano. Plano de liberdade financeira. Rumo aos 20 mil reais investidos. Por alguns segundos, ficou apenas olhando para aquela frase. Parecia simples, mas agora ela carregava o peso de todos os meses que se passaram. E pela primeira vez, Wilson não sentiu pressa. Ele sentiu necessidade. Necessidade de entender, de revisar. As páginas estavam cheias de anotações, riscos, números, sonhos. Havia colunas de gastos, metas de investimentos, frases de motivação rabiscadas entre uma conta e outra. E ali, no meio daquela bagunça organizada, Wilson viu sua história. Não era apenas sobre dinheiro. Era sobre quem ele se tornou enquanto tentava fazer o dinheiro trabalhar a seu favor. Ele sorriu, lembrando de quando começou. Ansioso, cheio de planos, mas sem clareza. Comprou cursos, assistiu vídeos, montou planilhas e mesmo assim, às vezes parecia que nada avançava. Mas agora, olhando para trás, percebia que havia aprendido o mais importante: a paciência. Porque o crescimento verdadeiro não vem rápido, ele vem constante. Enquanto revisava, anotou 3 palavras no topo da nova página. Sem culpa, só ajuste. Era isso. O novo ciclo não era sobre se punir, era sobre aprender. Wilson abriu o notebook, criou uma nova planilha e começou do zero. Mas dessa vez o zero não era vazio, era cheio de sabedoria. Ele não estava começando do nada, estava começando com experiência. E foi ali, naquele momento, que ele entendeu uma das maiores verdades sobre finanças. Não é o dinheiro que muda sua vida, é o que você se torna para conquistá-lo. Enquanto revisava suas despesas, percebeu que o dinheiro sempre contou a história das suas emoções. Nos meses em que estava ansioso, os gastos cresciam. Nos dias em que se sentia perdido, se recompensava comprando. Mas nos períodos de paz, tudo fluía melhor. E então ele entendeu: a prosperidade começa dentro. Ele lembrou de um versículo que sempre o acompanhava: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e, verdadeiramente, serás alimentado. Salmos 37:3. Wilson compreendeu que a fé e a disciplina são irmãs gêmeas. Uma alimenta a outra. Fé sem ação é ilusão. Ação sem fé é exaustão. Mas quando você une as duas, nasce o equilíbrio. Ele escreveu outra frase na planilha: meu dinheiro é um reflexo da minha maturidade emocional. E ali começou a traçar metas novas. Não apenas financeiras, mas espirituais, emocionais e mentais. Escreveu: aprender a esperar, evitar comparações, ser constante mesmo sem resultados imediatos. Enquanto escrevia, percebeu o quanto tinha crescido. Antes queria resultados rápidos, agora queria consistência. Antes planejava para provar algo aos outros, agora planejava para construir algo para si mesmo. Ele ajustou suas metas de renda, de aporte e até de lazer. Descobriu que planejar não é só cortar gastos, é dar direção ao que realmente importa. Porque quem não planeja vive apagando incêndios, mas quem revisa o plano vive construindo pontes. Wilson começou a olhar para suas fontes de renda e percebeu algo curioso. Muitas oportunidades estavam ali o tempo todo, mas ele não via porque estava distraído. Ele começou a pensar em novas ideias, em formas de gerar valor com o que já sabia. Não mais com pressa, mas com propósito. E então ele entendeu outro princípio essencial: o dinheiro cresce na mesma velocidade que você cresce. Não adianta buscar retorno alto se sua mentalidade ainda é rasa. Não adianta querer investir melhor se ainda não aprendeu a se organizar. Ele percebeu que antes de multiplicar recursos, precisava multiplicar consciência. E foi nesse ponto que a revisão deixou de ser técnica e se tornou espiritual. Revisar o plano era, no fundo, revisar a alma. Enquanto ajustava a planilha, Wilson lembrou de um momento difícil do ano anterior. Um mês em que tudo parecia desabar. Contas atrasadas, investimentos com prejuízo e uma sensação de fracasso.
Naquele mês, quase desistiu. Mas foi justamente ali que aprendeu o valor da persistência. Porque o sucesso não nasce nos dias fáceis, ele é forjado nas dificuldades. Ele olhou para uma anotação antiga que dizia: talvez eu não esteja crescendo como esperava, mas estou crescendo onde preciso. E isso fez sentido. Às vezes Deus não muda o cenário, Ele muda você dentro do cenário. Com essa mentalidade, Wilson decidiu que o novo ciclo seria guiado por propósito, não por pressa. Ele fez uma lista de ajustes simples, mas poderosos. Reduzir custos invisíveis, criar um fundo de emergência sólido, definir metas mensais de investimento, estudar uma nova fonte de renda e, acima de tudo, revisar tudo isso todo mês. A cada novo item ajustado, sentia mais clareza. Percebeu que o plano não era uma prisão, era um mapa da liberdade. Enquanto escrevia, o sol já iluminava toda a sala. O café esfriava, mas o coração aquecia. Ele estava pronto. E você que está ouvindo agora, talvez também esteja nesse ponto. Talvez o seu ciclo passado tenha sido de erros, dívidas, tentativas frustradas. Mas isso não define quem você é. Porque revisar é recomeçar com sabedoria. E todo ciclo novo é uma nova chance de fazer melhor. Wilson percebeu que a revisão não é apenas um ato racional. É um gesto de amor próprio. Porque quando você revisa, você se importa consigo mesmo. Você olha para sua história e decide não repeti-la. Você honra seu futuro. E para ele, aquele momento era quase espiritual. Revisar o plano era como fazer as pazes com o passado e, ao mesmo tempo, dar as boas-vindas ao futuro. Ele lembrou de outro salmo que sempre o confortava. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmos 37, 5. E entendeu que revisar o plano também é uma forma de entrega. Porque quando você organiza, você demonstra fé. Você está dizendo: Senhor, estou pronto para administrar o que o Senhor colocar nas minhas mãos. Wilson então fez algo simbólico. Fechou o caderno antigo e escreveu na capa do novo: novo ciclo, maturidade e liberdade. E prometeu a si mesmo que, a cada final de mês, revisaria tudo. Não para se cobrar, mas para se ajustar. Ele sabia que os planos não são feitos para serem perfeitos. São feitos para serem vivos. E planos vivos mudam, se adaptam, evoluem. O tempo passou e Wilson começou a perceber resultados. Não só financeiros, mas de mentalidade. Dormia melhor. Gastava com mais consciência. Sentia prazer em ver o dinheiro trabalhando para ele. E pela primeira vez sentia paz com o próprio ritmo. Ele percebeu que prosperidade não é sobre ter mais. É sobre precisar de menos e viver com propósito. E que a verdadeira riqueza está em saber o que vale a pena. Mas havia algo ainda mais profundo acontecendo. Ao revisar seu plano financeiro, Wilson estava revisando a própria identidade. Descobrindo quem era sem os excessos, sem a comparação, sem o medo. E foi nesse momento que ele percebeu. O plano financeiro era apenas uma ferramenta. O verdadeiro plano era a sua vida. A planilha mostrava o que ele fazia, mas a revisão mostrava quem ele estava se tornando. Ele anotou uma última frase antes de encerrar o dia. Não é sobre o quanto eu ganho, é sobre o quanto eu aprendo. E então fechou o laptop com um sorriso tranquilo. Sabia que dali em diante o novo ciclo já havia começado. Mas antes de terminar, fez uma última oração silenciosa. Senhor, me ensina a usar bem o que tenho, para que eu possa administrar melhor o que ainda virá. E se você está ouvindo isso agora, essa também pode ser a sua oração. Porque tudo começa quando você decide revisar. Não apenas seus planos, mas o seu coração. E agora chegou o momento que prometi lá no início. A recompensa, não apenas um presente, mas uma ferramenta para sua próxima fase. Se você chegou até aqui, é porque quer crescer de verdade. E para te ajudar, você vai ter acesso a um e-book completo sobre organização financeira, planilhas personalizadas para revisar seus gastos e metas, e cursos gratuitos que vão te ensinar a colocar tudo isso em prática. Mas lembre-se, a maior transformação não está no material que você recebe, está na pessoa que você está se tornando ao decidir mudar. O ciclo está recomeçando. E dessa vez, com propósito, clareza e fé. Porque revisar o plano é o mesmo que dizer: eu não desisto de mim. E é assim que Wilson e todos nós descobrimos que o jogo da vida está só começando.